no futebol, na ginástica olímpica, na natação, no atletismo, na esgrima, no tiro. Até no tiro. No tiro os caras tomam tranquilizantes para reduzir batimento cardíaco, ter maior concentração e equilíbrio na hora de arco e flecha também. Todos eles passam por isso, gente. Então, como é que pode um atleta considerado de alto nível, que joga nos principais clubes do país, da América do Sul, dos mais bem pagos, ter esse comportamento? Isso é injustificável. Eu acho incrível, assim, tudo bem, a torcida faz o que ela quer, mas por domingo teve lá Solidariedade, fechados com o Gabigol. Vem cá, fechados com o quê? Ah, mas a pena foi exagerada. Concordo, mas por que isso está acontecendo? Assim, eu não consigo entender uma pessoa que clama por profissionalismo, e na torcida do Flamengo tem muita gente que fala isso, né? Você vai na rede social e vê, tem que ser profissional, o Marcos Braz não serve. Concordo, tem que ser profissional. Mas eu sempre digo, abaixo do Marcos Braz, todos são profissionais. Então devemos discutir não a falta de profissionalismo, mas a falta, talvez, de bons profissionais, porque todo mundo ganha salário ali, exceto o vice-presidente de futebol, que é um cargo estatutário. Mas querem profissionalismo? Eu também acho que tem que ser profissional. Essa atitude é profissional? Não. E sabe quem está perdendo? O Flamengo. Ontem, quando o Pedro saiu e o Tite colocou o Bruno Henrique de centroavante, era para o Gabigol entrar. Quem sabe ele não entra e faz o gol e o Flamengo vence o jogo? Ele não estava lá. Alguém pode afirmar que, em hipótese alguma, o Gabigol entraria e faria o gol? Ele poderia fazer o gol. Ele não tem jogado bem, mas ele tem qualidade para entrar num jogo desse, de repente, começar a mudar essa história, voltar a jogar bem. Quem sabe poderia ser um jogo para ele começar a mudar essa história. Ele entra no segundo tempo, faz um gol, o Flamengo vence por 2-1 ou 2-0. Eu não estava nem relacionado, porque ele está suspenso. Ele não pode, gente, nem treinar no Flamengo. Ele não pode ir no CT, ele pode entrar no CT para tomar café, bater papo com os amigos, isso não é proibido. Mas ele não pode entrar, meter o fardamento de treino, colocar a chuteira, ir para o campo e treinar físico com os caras. Ele não pode exercer a profissão de atleta profissional. A punição é duríssima. E é por 2 anos, um já praticamente cumprido, mas por quê? Porque ele fez isso. Então, eu concordo que as pessoas achem apenas exagerado, embora a letra fria da lei permita isso. Eu também acho exagerado. O cara ele fez o teste no final e deu negativo, de sangue, de urina, de tudo, e deu negativo. O que torna tudo mais bizarro ainda, porque alguém poderia falar, será que ele tinha alguma coisa? Não tinha, ele testou, cara. Não, mas ele urinou, depois fez de sangue. Como é que faz com o de sangue? Você faz o quê? Tira o sangue, guarda o sangue, daqui a meia hora o sangue muda, não tem como fugir. Se ele tivesse algum problema, ia ser detectado. Então, fica claro que ele não tinha nada, e ele foi só marrento. E ser marrento não é ser profissional. Então o torcedor está fechado com o Gabigol, e está fechado com o quê? Está fechado com o Gabigol ou está fechado com o profissionalismo? Você pode admirar o cara, ter o cara como seu ídolo, e ao mesmo tempo falar, cara, aqui você errou. Ah, não, é uma relação assim de apoio incondicional. Isso não é profissional. Não é profissional. Não é profissional. E o Flamengo teve que contratar outro jogador, que foi o Carlinhos, né? O Marcos Braz estava observando há muito tempo. Quem está observando o Carlinhos, Marcos Braz? O Carlinhos está jogando no Campeonato Carioca, fazendo gol pra caramba aí. Todo mundo está observando. É impossível não observar, né? Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. O rapaz conseguiu se destacar no campeonato. Aí fizeram lá o investimento, não é alto, é verdade, mas o jogador é mais contratado. Jair, você falou, não, vem com essa. Eu fui contratado a toque de caixa para repor, porque não tem outro centroavante. Ontem, por exemplo, talvez ele entrasse. Eu não sei se o Pedro cansou, o que aconteceu, não vi nenhuma informação sobre isso, mas ele põe o Bruno Henrique de centroavante. Não funcionou. Porque o Bruno Henrique, para virar um centroavante, ele vai ter que se adaptar a isso. Vai levar um tempo, jogar de costa para o gol, no meio dos zagueiros. Ele é um cara que vai em velocidade na diagonal buscando a área. Isso é um movimento. Ele jogar de centroavante muda. O Cristiano Ronaldo, sem comparar evidentemente os dois atletas, ele era um jogador de lado que virou um centroavante. Mas não foi assim o estalardio dele. Ele foi se adaptando à função. Posicionamento, cabeçada, né, virou um homem de área. Então não é assim que o Bruno Henrique vai virar um centroavante. Não é tão simples. Põe o Bruno Henrique aí de centroavante. Pode dar certo, pode não dar. Então o Gabigol prejudica o Flamengo, desfalca o Flamengo. Então, acho que agora vamos ter que esperar a definição disso aí daqui a umas 2 semanas, né? Isso. Para que ver o que o clube vai fazer. E ele corre o risco de ter uma punição ainda maior. Ainda maior. Quer dizer, uma bobagem colossal, uma coisa... Assim, eu já fiquei tentando lembrar uma besteira dessa magnitude. Eu não consegui lembrar. Assim, um jogador criar um caso tão desnecessário e se meter numa roubada dessa... de uma maneira tão sem nexo. Se alguém lembrar, por favor, me diga. Eu não consigo lembrar. Sabe, tem jogador dopado, jogador que bateu o juiz, jogador que encheu a cara e não foi treinar. Tem um monte de coisa na história do futebol. Né? Tem história o Bejoca tinha umas histórias fantásticas lá no Bahia, né? Os caras pegavam o Bejoca de manhã, botavam ele numa ducha,
dava lá um café, lá alguma coisa, um ovo, como é que comia lá, gemada, sei lá o que. Ele entrava em campo e fazia gol do Bavi, quer dizer. Outra época, outro futebol, né? Mais romântico, mais folclórico. Mas, assim, do cara ficar punido, eu, sinceramente, não consigo lembrar. Nenhuma história tão sem nexo, tão boba. E aí, né? Paga o clube, paga ele. Agora, o clube vai pagar salário ainda? Não sei se vai pagar. Vamos ver o que vai decidir o Landim. Em algum momento eles vão ter que abrir para o torcedor qual é a decisão tomada. Pelo menos a parte de direito de imagem eu acho que não se justifica mais, né? Também. Enfim, como que você vai explorar isso aí? Para treinar, Pequeno. Pois é, está suspenso de qualquer atividade. Qualquer atividade. É um negócio pesado, cara. Pesado. Todo mundo sabe, estava falando com o Vampeta ontem aqui, ele estava falando que quando você vai para o doping, ele falou, nem trocar camisa você consegue, você está saindo do campo, o cara já te pega pelo braço, vamos lá, bonitão. É você. E o cara já vai direto lá para fazer o pipi, pô. É isso aí. Não, eu vou trocar camisa aqui com o colega. Não, depois você troca, agora você vai lá fazer. É na hora. Até contou a história da cerveja, que alguns gostavam de ser sorteados, porque ficavam tomando cerveja, o outro que não bebe pode ir embora. Tudo isso você estava contando ontem. Então, pô, cara, o jogador sabe. Aí algumas pessoas falam assim, não, o clube tem que orientar. Orientar? Peraí. Você orientar um jogador profissional com 28 anos quase, vai fazer 28 anos, que é profissional desde 16, que ele subiu para o time do Santos com 16 anos, que você tem que seguir regras muito rígidas na hora do exame de doping, não tem que orientar, gente. É como você falar assim, olha, você tem que usar caneleira, tá, filho? É material obrigatório, ou não é? Você tem que usar a caneleira. Eu sou jogador de 27 anos, aí vem uma babá ali, Gabigol, botou a caneleirinha, filho? Olha, amarra a chuteirinha, tá? Ah, tio, não precisa, minha chuteira não tem cadastro, ela já é aquela que você enfia no pé. Ah, que bacana, que bonitinho. Não existe isso, gente. Aí não é profissionalismo, aí é paternalismo. Que, aliás, é o que não falta no departamento de futebol do Flamengo, é paternalismo. E eu acho que esse paternalismo gera esse tipo de coisa, porque é insubordinação, não tem hierarquia para valer, não tem respeito às regras, né, e à hierarquia do clube. Aí um jogador ou outro, por uma determinada personalidade, começa a achar que pode fazer o que quer. Entre essas coisas, de repente, desafiar minimamente o pessoal do antidoping. Quiser arrumar um inimigo, que eu falei, é a mesma coisa da Blitz, gente. Vai lá, não sopra e cria um caso com o policial. Vai ver em crer que você vai arrumar. O cara tá ali também, já tá de saco cheio, não queria estar ali. Aí você, ao invés de soprar o negócio e ir embora, você fica ali enchendo o saco. Você vai ter problema. Não dá para entender. Assim, eu não vou entender nunca isso. E não consigo compreender a solidariedade integral sem colocar no contexto que tudo só está acontecendo, até que alguém prove o contrário, por uma atitude totalmente inadequada, imatura, tola e pouco profissional do atleta. O Vampeta falou, né, que deve estar batendo aquele arrependimento no Gabigol. Imagino que sim, certamente, né? E o Zico se colocou à disposição, abriu as portas lá do CFC lá para ele e tudo. Mas pelo que eu li de informação aí, ele tem estrutura já na mansão dele lá para poder treinar, tem toda a estrutura de academia, enfim, para poder manter o condicionamento físico e tudo mais. Então parece que ele vai ficar treinando em casa, né? Vai fazer digamos aí, um home office. O Gabigol, já que não pode treinar no Flamengo. Piperno, rapidinho. Esse é o menor dos problemas, onde ele vai treinar e tal. Claro que ele consegue fácil aí uma solução. A questão é que, assim, por um momento em que você agiu como um moleque mimado, você pode jogar até alguns anos da tua carreira fora. E assim, você vai abrir mão, né, da tua condição de atleta de primeira linha para cumprir uma suspensão que você vai receber porque você agiu como um garoto mimado durante alguns minutos lá, né? Deu lá um estalo, enfim, estou emburrado, eu não vou fazer isso. Quer dizer, como é que você vai jogar tanto tempo e dinheiro no lixo só por conta disso? É um absurdo. Né? E a gente fica agora na expectativa para ver esse Flamengo no fim de semana contra o Nova Iguaçu, para levantar a taça e no próximo compromisso da Libertadores da América antes do início do Brasileirão. Diga, Piper. Desculpa, você falou expectativa domingo, levantar a taça e tal. Mauro, qual foi o público do jogo do Flamengo agora na final? 5 anos. Valores, Venê? Ainda não sei, porque eu acabei de receber a informação e vim gravar o vídeo aqui. Outra que o Conselho Deliberativo vai votar é a renovação de contrato com a Adidas até 2029 também. Reunião, essa informação foi publicada primeiro pelo site UOL. Nós confirmamos que o Flamengo priorizou a renovação com a marca alemã
mesmo recebendo propostas bem maiores de outras marcas. O valor fixo de contrato será de 44 milhões de reais por ano, quase o dobro do que ganha atualmente, 24 milhões. O Flamengo hoje, por ano, ganha pelo menos 24 milhões de reais. E aí passa a ganhar, nesse novo contrato válido até 2029, 44 milhões de reais, ou seja, 20 milhões de reais a... Você está assim de transformar... Vou falar agora, para mim, a notícia principal do vídeo. Por quê? Hoje, lá no Seleção Esporte TV, o jornalista Eric Faria informou que as últimas declarações do presidente Rodolfo Landim sobre a renovação de Gabigol caiu como uma bomba no departamento de futebol. Vene, que declarações foram essas? Em recente entrevista à Rádio CBN e também em grupos de WhatsApp com base aliada, com grupos políticos que apoiam Rodolfo Landim, e essas conversas foram vazadas, a gente falou sobre isso aqui. Landim disse que vai esperar até o fim do ano para discutir a renovação de contrato do Gabigol, mesmo que tenha o risco de perdê-lo por pré-contrato. Além disso, o presidente afirmou que a perda será maior para o atacante em caso de saída do clube. Aí o que o Eric Faria disse lá no Seleção Esporte TV? As declarações de Rodolfo Landim sobre a renovação de Gabigol caíram como uma bomba no departamento de futebol do Flamengo. Para o departamento de futebol era uma questão que estava resolvida. O contrato do Gabriel tinha sido renovado, só faltava a assinatura do Landim. E eu apurei que essa renovação só chegou naquele limite porque o Landim deu autorização e depois voltou atrás. Teve até brinde para comemorar a renovação de contrato. Brinde! E agora vai ser preciso uma outra negociação para administrar tudo isso. Fecha aspas. O brinde que ele quis dizer aí, pelo que eu entendi, foi tchim-tchim, sabe? Jantar, comemoração. E de fato teve ligação para os pais do Gabigol, parabenizando. A questão é, galera, vamos lá. Antes de mais nada, o que aconteceu no ano passado, esquece. O Rodolfo Landim, ele pode até ter autorizado o departamento de futebol negociar a renovação do Gabigol por aqueles moldes, por aqueles valores que eram absurdos e pelo tempo de contrato, 5 anos de contrato a mais. Estávamos falando de um Gabigol em péssima fase com a camisa do Flamengo. Se ele autorizou ou não o departamento de futebol, isso não vem ao caso. Fato é que ele recuou, ele é o presidente, é ele que manda. E ele percebeu que não era o momento para renovar. Isso não é informação, é analisando o contexto de toda a história. Eu acho que o Rodolfo Landim recebeu alguma orientação do departamento jurídico quando surgiu essa situação envolvendo o Gabigol, que ele foi denunciado por tentativa de fraude no exame de antidoping. O departamento jurídico deve ter falado com o Landim. Landim não assina, porque ele tem o risco de ser punido. É baixo? Mas ele pode ser punido. Tanto é que foi punido. Então, assim, galera, com todo respeito, por que o departamento de futebol iria não gostar? Eu não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, o Eric Faria é um baita jornalista, tá? E eu acredito na informação dele. A bola que eu estou tentando levantar é o seguinte: por que o departamento de futebol vai ficar chateado ou vai receber as declarações do Landim como uma bomba, como uma crise? O departamento de futebol não pode falar nada. Inclusive, o departamento de futebol deveria agradecer ao Rodolfo Landim e falar assim: pô, Landim, obrigado por não ter assinado. O tempo passou e a gente percebeu que seria um erro. Porque se a gente tivesse renovado, e não porque está acontecendo agora essa situação jurídica do Gabigol, também, obviamente. Mas é porque o Gabigol, ele não jogava bola, ele não rendia dentro de campo, e mesmo no começo dessa temporada, mesmo antes de ser punido, ele não estava rendendo. Então o departamento de futebol deveria agradecer Rodolfo Landim por não ter assinado. Mas o Landim disse que vai esperar até o fim do ano. Tá certo ele. Vai renovar agora por quê? O jogador está punido, gente. O jogador está suspenso. O jogador nem sequer pode pisar no ninho do urubu. Então como que você vai renovar o contrato desse atleta? Está certo. E não tem prazo para resolver. Não tem prazo. Vocês querem um exemplo? Os advogados do Gabigol, que estão defendendo o Gabigol, deram entrada no efeito suspensivo. A resposta do efeito suspensivo não sai em pelo menos 21 dias. Eles acreditam que a resposta sairá entre 3 e 4 semanas. Estamos no começo de abril. Ele só pode
Se ele conseguir esse efeito suspensivo, ele só pode voltar a jogar durante o efeito suspensivo em maio. Paralelamente a isso, galera, os advogados trabalham no recurso no CAS para tentar uma absolvição do atleta da punição de 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Ou seja, qualquer coisa que se falar agora é discutir o sexo dos anjos. Ah, mas um clube pode assinar pré-contrato. Gente, vocês acham que algum clube no mundo vai querer assinar um pré-contrato com o Gabigol? Ele suspenso? Beleza, pode até querer e pode. Juridicamente falando, pode assinar um pré-contrato, beleza, e ele volta a jogar quando a punição dele acabar. Só que o clube que fizer isso vai querer pagar muito pouco para ele. E ele vai aceitar? Fato é o seguinte, gente, o Gabigol precisa entender que hoje ele precisa mais do Flamengo do que o Flamengo precisa dele. Eu acho que o Flamengo tem que renovar e tem que fazer todos os esforços possíveis para renovar com o Gabigol. Estamos falando de um ídolo. Mas quando eu digo fazer todos os esforços possíveis, repare na palavra possível. É dentro do limite financeiro. Não é porque é ídolo que tem que extrapolar o limite financeiro. Não! Nem com o Zico foi assim, por que será com o Gabigol? Eu sou a favor da permanência do Gabigol, desde que ele entenda que hoje ele está extremamente em baixa. Ah, mas o Corinthians pode pagar. Ah, mas sério? Se isso acontecer, beleza. E aí eu concordo com o Landim. Ele vai perder muito mais que o Flamengo. Porque se ele faz isso, de ir para um Corinthians, de ir para um Palmeiras, a idolatria dele com a torcida do Flamengo diminui de maneira drástica. E já diminuiu. Confesso que me chama muita atenção a repercussão nas redes sociais. É muita gente contra o Gabigol, é muita gente pedindo a saída do Gabigol. Não vou entrar num debate se é certo ou errado pedir a saída dele. O fato é que ele precisa entender que hoje ele está em baixa. E ele em baixa, ou ele aceita a proposta que o Flamengo fará, ou, amigo, seja feliz em outro clube se ele achar prudente. Beleza? Essas são as informações. Saudações rubro-negra, então é isso aí, rapaziada, mais uma informação aqui do nosso canal Mengão News Oficial. Comente aí, pessoal, o que você achou das informações de hoje, né, a respeito aí do Gabigol, né, o Flamengo aí que vai ficar sem o Gabigol por algum tempo, né, e o que você achou da atitude aí, pessoal, foi certo ou não? Comente aí, deixa a sua opinião. E, pessoal, passando aqui uma informação muito importante. Flamengo fecha acordo com o meia-campista André Franco e negócio com o Porto para finalizar a contratação. A rodada da Libertadores não tem sido boas para os brasileiros. O Flamengo, por exemplo, empatou com o Milionários fora de casa. Já o Tite foi criticado porque a equipe flamenguista estava com 1 a mais e com a vantagem de 1 a 0. A partida serviu para encerrar a invencibilidade do goleiro Rossi, que ficou 12 jogos sem sofrer gols e bateu recordes a cada jogo. Agora as atenções do flamenguista voltam para o Carioca contra a equipe do Nova Iguaçu, né? Nesta quinta-feira, dia 4, o portal do Fla Web noticiou que o Flamengo já tem acordo com a primeira contratação visando a abertura da próxima janela de transferência do exterior, o meia André Franco do Porto, né? Então, se vocês já viram esse jogador aí atuando, comente aí se vocês têm aí, né, alguma lembrança dele atuando com a camisa do Porto, beleza? Então, André Franco aí já é um nome que está aí ventilado no Flamengo. E comente se vocês acham de acordo essa contratação, beleza? É meia-campista, né? E pode aí, fechou com o Flamengo, né? Nas informações. Então, espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. Se Deus permitir, mais tarde eu voltarei com mais informações do nosso Mengão.